Boa tarde. Eu estou aqui na terceira entrevista do projeto Cuidado com a Vida. Eu vou conversar com um psiquiatra e cientista, o Dr. Ari Gadelha, que eu conheço desde 2008. Né? E nesta conversa, o objetivo é tentar esclarecer para quem não é da área científica ou técnica aspectos da esquizofrenia que podem ajudar muito para que o tratamento faça sentido para a pessoa que tem a doença e para a família também. Né? Ari Gadelha, quem é você? Bom, Jorge, meu nome é Ari Gadelha, eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Coordeno o PROES, que é o Programa de Esquizofrenia aqui da Escola Paulista, e sou atualmente vice-chefe do Departamento de Psiquiatria. E é uma alegria estar falando com você aqui hoje, porque além desses títulos eu me considero seu amigo, talvez seja um dos melhores títulos que eu tenho. Nós somos amigos de uma maneira muito importante. Isso facilita a nossa conversa, Ari, porque eu vivo com a esquizofrenia. E eu sei que as questões que eu vou levantar com você também são dúvidas minhas. Né? Então, conversar com um amigo sobre questões que envolvem a nossa vida ajuda nesse projeto. Eu vou começar falando algumas coisas, mas também não me acho muito expert. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Vamos começar pelo começo. Né? Eu vi há algum tempo uma entrevista da professora Andrea Jakowska sobre o neurodesenvolvimento desde o útero. E eu fiquei encantado. Falei, nossa, o corpo humano é um milagre. Tantas coisas partilham de duas células. Então, quando a gente fala de neurodesenvolvimento ser uma das causas da esquizofrenia, é um pedaço pequeno de uma floresta que não está funcionando bem. A pessoa como um todo é muito mais do que a esquizofrenia. Você, como psiquiatra e cientista, você poderia nos falar um pouco sobre esses aspectos do neurodesenvolvimento, dado que a esquizofrenia, os sintomas acontecem no final da adolescência e começo da vida adulta. Mas lá desde o começo, as coisas já vão se compondo. Né? Eu gostaria de te ouvir. A ideia do neurodesenvolvimento, ela surge na esquizofrenia no final da década de 80. E ela vem com uma grande novidade, porque o conceito clássico da doença é de que a esquizofrenia é uma doença neurodegenerativa. Né? Inclusive, os primeiros paralelos eram feitos entre a esquizofrenia e a doença de Alzheimer, a demência. Né? Tanto é que a esquizofrenia era chamada, na sua origem, como demência precoce. Essa visão ela vai digamos, predominando no campo por muitos anos, outros conhecimentos vão surgindo ao longo desse período, mas no final da década de 80, dois grupos, né, eles vão, usando evidências diferentes, mostrar que, na verdade, a esquizofrenia não é um raio que acontece na vida das pessoas no final da adolescência. De repente ela fica doente. Que, na verdade, você tem uma cascata de eventos que vai culminar com a psicose, o quadro psicótico, que surge no final da adolescência e início da vida adulta. E aí que vem essa teoria de neurodesenvolvimento. O que é que ela diz? A gente já sabe há bastante tempo que existe uma vulnerabilidade genética associada à doença. Por exemplo, quando você tem vários dados mostrando que existe uma agregação familiar. Então, se você tem alguém na família, existe uma chance maior de você também ter. A genética não determina, ela aumenta o risco. Então, por exemplo, se você tem um parente que veio afetado, isso aumenta o risco 5 a 10 vezes, mas, no geral, ainda há maior chance de você não ter a doença. Então a genética, ela parece explicar uma parte. Né? Eu digo que a genética é uma receita, é uma sequência ali, que ela vai te dar um panorama geral, uma base.
Sobre essa base vai atuar o que? A língua, são coisas ambientais. Desde questões dentro do útero, né, então, infecções perinatais, desnutrição materna, situações de parto, complicações obstétricas, né, infecções na primeira infância, exposição à violência, todos esses fatores ambientais vão moldando essa massa, que ela vai poder, então, de uma vulnerabilidade se tornar um risco mais concreto ou não. Então aqui tem dois conceitos, existem fatores de risco e existem fatores protetores. Então, por exemplo, fator de risco, exposição a trauma, violência, né, é um fator de risco. Uma família que te provê cuidado, né, um acesso a boa educação, a evitar infecções, tratamento adequado de infecções, tudo isso protege. Né? Uso de drogas, uso de cannabis, parece um fator associado, a gente não sabe exatamente se é causal ou não, mas existem fortes indícios de que o uso de maconha aumenta o risco para desenvolver psicose. Então você tem acho que é um padrão bastante complexo, ele não pode ser reduzido a algo, digamos, simplificado ou determinante. No geral, o que a gente sabe? Existe uma base genética vulnerável, existem fatores ambientais que vão fazer com que essa base genética se torne um risco maior ou menor de desenvolver a doença. E, ao final da adolescência e da vida adulta, a maior parte dos indivíduos vai ter, então, seu primeiro episódio psicótico. Então, essa que é a ideia de neurodesenvolvimento. Eu queria só, para tentar ilustrar um pouco, porque, sabe aí, eu fico pensando que os nossos principais públicos são de pessoas que não têm formação científica, né? E você fala coisas muito interessantes, muito importantes. Eu vou tentar falar sobre algumas. Uma é a genética, né? As pessoas associam genética com o filho ter a cor dos olhos do pai, a face do pai ou da mãe. Quando a gente está falando da esquizofrenia, é uma coisa muito mais, vamos dizer assim, na base, né? Não é tão evidente, né? Então, as famílias não ficarem com a ideia de que eu passei a doença para o meu filho, porque isso não é, como você mesmo falou, não é a única causa, né? E você fala de fatores de risco dentro do útero da mãe, é um processo biológico, mas é muito importante o pré-natal, né? Como a gente fala para um país muito grande, com um grande número de pessoas jovens ou adolescentes sendo pais, né? Pai e mãe, a importância de ir ao pré-natal, de acompanhar para a saúde global da pessoa que vai nascer. E outros fatores, como o parto, que também depende do parto, né? São questões que estão ali, que não tem... Mas você fala também de infecções na adolescência, na primeira infância, né? Essas coisas, sabe, ali, levar o filho ao posto de saúde, isso previne a saúde mental, assim, preserva, protege a saúde mental do adulto no futuro. E você fala também de questões que são muito delicadas no nosso país, como trauma e violência, né? Certo que existem questões de violência física, né? Mas eu tenho uma sobrinha neta, né? Às vezes a violência não dá espaço para a criança ser criança, né? Exigir que a criança seja adulto muito cedo, isso é uma forma de violência. Sobre a violência física, são questões que podem ser cuidadas. É interessante tanto o pai quanto a mãe saber que ter uma vida tranquila junto com a criança protege. Protege para a saúde mental futura, não só sobre esquizofrenia. E tem outros fatores que são da vida, né? Quando você fala, eu fico lembrando da minha história. Eu fui um filho caçula, super mimado. Né? Meus irmãos mais velhos, meu irmão me mimavam também e tal. Então, eu não passei por essa questão do trauma na infância. Mas eu lembro que minha mãe contar que eu tive meu parto foi muito difícil. Ela ficou alguns dias no hospital até eu nascer, né?
E também teve questões na minha história pessoal, que eu consigo olhar para trás, que não tinham solução, né? Hoje, conversando com o Rodrigo, que é nosso amigo, o professor Rodrigo Bessan, existe um projeto que você também trabalha nele, no Ame Sua Mente, de acolher as pessoas quando essas situações ficam muito difíceis. Acolher a pessoa antes da doença aparecer. No Brasil, isso ainda vai levar um tempo para que isso se dissemine. Então, voltando ali, e aí eu acho que é importante, talvez até para mim, não tanto para o vídeo, mas contar para você que o que você fala, né, me leva a pensar na minha história e eu posso ir ilustrando, né, ilustrando a questão. Você ia começar a falar do primeiro episódio, né, e eu vou deixar você falar, e aqui dentro da minha cabeça tem uma pulguinha. Eu tentar explicar como funcionam os remédios, né? Mas o primeiro episódio é fundamental nesse caminho do neurodesenvolvimento. E Jorge, com esse teu comentário, assim, você quer que eu fale de algum aspecto mais específico dessas questões do de risco ou de neurodesenvolvimento, ou você quer que eu já vá para o... Eu acho ali que são assuntos que cada assunto daria um vídeo inteiro. Questões de risco, uso de cannabis, de maconha, né, ou de anfetaminas. A gente pode falar, mas eu sei, você sabe, que a clínica da comorbidade com abuso de substância e esquizofrenia é todo um assunto. Eu acho que a gente pode marcar uma outra conversa, né? Pode ser com você, eu sei que você conhece isso muito bem. Ou pode ser com alguém que trabalha com a comorbidade, né, lá no nosso departamento. Eu gostaria hoje, sabe, no caminho das duas entrevistas que já foram feitas, uma com o Rodrigo Bessan e outra com o Dr. Itiro Shirakawa, tentar falar para as pessoas, tentar mostrar para as pessoas que a psiquiatria não é uma questão de opinião do médico. Existe todo um contexto que o médico está olhando, está observando, para que o tratamento tenha sucesso, né? E como eu sei que você conhece o cérebro por dentro, por fora, do avesso, né? Vamos conversar um pouco sobre o primeiro episódio, como essa coisa vira o primeiro episódio, e o uso da medicação. Eu tenho um vídeo mais antigo com o Dr. Cristiano Noto, e a gente aborda o primeiro episódio. Mas eu queria olhar mais pelo lado da neurobiologia, pensando que a gente está falando para pessoas que... Eu vou fazer só alguns comentários, tá, Jorge, nessa linha. Eu acho que um cuidado para falar da genética, né, principalmente quando a gente fala de genética para um público mais amplo, ressaltar a complexidade disso. Né? Existem doenças genéticas que são relativamente mais simples. Você tem uma mutação, uma determinada parte do teu DNA, e aquilo ali, se você tem, você vai ter a doença. A esquizofrenia é uma doença complexa. Você não tem nenhum gene, nenhuma alteração genética isoladamente que explique. Até porque se tivesse isso, você ao longo das gerações você teria tirado, né? A evolução teria tratado. E não é isso que se trata. Parece que existem várias alterações, várias variações que são absolutamente comuns, que boa parte das pessoas têm, só que quando elas se somam e cada uma tem um pequeno risco num determinado indivíduo, e aí é meio que a gente está falando de uma loteria genética, né? Essa soma de pequenos riscos, eles passam a ser um risco maior, e aí você tem a tal da vulnerabilidade, na determinante. Então, isso é muito importante, preocupado com as famílias, né? Você está falando, poxa, eu tenho, meu filho vai ter, há 90% de chance de não ter, mais de 90% de chance de não ter. Tá? Então, não é, quando a gente fala desse risco genético, ele realmente não pode ser tomado como algo que vai, eu que causei a doença. E a maior parte das pessoas que têm esquizofrenia não tem familiares com a doença. Como não é o caso. Ou seja, é muito mais explicado, na grande maioria das pessoas, pelo acaso, pela essa loteria genética, né? Nas combinações que acontecem,
por algum motivo ali você teve uma combinação de fatores que aumentou o teu risco. Eu gosto de usar uma figura interessante, né, para tornar um pouco mais palatável. Você imagina um copo, né? Os fatores genéticos de ser gelo, né? Você tem pessoas que talvez ponham mais gelo, tenham menos gelo, e você tem o ambiente é água, né? Você pode pôr mais água ou menos água. E dependendo dessa combinação de quanto de gelo de água pode transbordar ou não. Tá? Então seria mais ou menos essa combinação dos fatores de risco ambientais e os genéticos. Isso quer dizer que talvez algumas pessoas tenham muito pouco risco genético, mas sofrem uma pressão ambiental muito grande e aí podem desenvolver a doença, como o contrário. Né? Ou seja, você tem uma forte combinação genética, um forte fator predisponente genético, e aí você precisa de menos gatilhos ambientais para desenvolver. Ou seja, existem vários caminhos que podem levar a crise psicótica. E o que acontece? Quando a gente fala de neurodesenvolvimento, ele reposiciona a neurobiologia da esquizofrenia, mas se você for parar para pensar, ele não explica muito. Por quê? Porque tudo é neurodesenvolvimento. Nós somos o produto de um neurodesenvolvimento. Tá? Cada um com a sua trajetória. E o que parece que acontece na esquizofrenia é que você tem várias dessas possibilidades genéticas e ambientais, e você vai ter, então, em algum momento, vias finais comuns. Essas vias, ou as teorias que explicam o porquê desse neurodesenvolvimento você chega à psicose, acho que tem duas grandes teorias. Uma é a da desconectividade. Né? Então, as pessoas com esquizofrenia têm uma pior conexão entre diferentes regiões do cérebro. Isso vai se manifestando mais próximo ao início da doença. Tá? Principalmente em regiões que estão, digamos, relacionadas a um maior volume de informação, as regiões de hubs. Tá? São regiões que conectam diversas outras regiões. Ou seja, não é que é um ataque aleatório à conexão do cérebro. Quanto mais importante aquela região para a conexão com outras, quanto mais aquilo é um hub, maior a chance dela estar afetada na esquizofrenia. Então parece que a pessoa tem uma rede que é mais frágil no sentido da integração das diferentes funções do cérebro. Essa desconectividade ela vai se transformar em psicose a partir do momento que você tem uma alteração no neurotransmissor que chama de dopamina. Então a gente tem a teoria do neurodesenvolvimento, tem a teoria da desconectividade, né? E você tem a teoria dopaminética. E a dopamina parece ser a via efetora final, a via comum. Então você tem esses diversos caminhos e você afeta a dopamina e aí você tem a psicose. A dopamina é uma substância essencial para o funcionamento do cérebro. Todo mundo tem dopamina. Ela está ligada a aspectos como a atenção, a você definir aquilo que é mais relevante ou não. Ou seja, ela é altamente importante para a nossa sobrevivência. Se você, por exemplo, escuta um barulho, né, é esperado que esse barulho mais alto, esse barulho desconhecido, chame a tua atenção. Esse é um processo que a gente chama de saliência, que é a atribuição de relevância a um determinado estímulo. Pode ser externo ou interno. Isso é mediado por dopamina. O que acontece na esquizofrenia, né, tem várias formulações da dopaminética, inicialmente achava-se que a dopamina estava aumentada. Depois que ela podia estar aumentada numa região do cérebro e reduzida na outra. Hoje, a hipótese é um pouco mais complexa. O que a gente vê é que existe uma liberação de dopamina de forma desregulada. Você libera uma grande quantidade de dopamina fora do contexto esperado. Então, de novo, vou usar o exemplo de você está no meio de uma floresta, você escuta um barulho, você tem que olhar para aquilo, você tem que dar atenção àquilo para poder se proteger. E isso é mediado pela liberação de dopamina. Agora vamos imaginar uma situação em que no meu cérebro existe a liberação da dopamina e não tem um estímulo apropriado. Essa liberação de dopamina fora de contexto faz com que exista uma alteração no processo de saliência, de atribuição de saliência. E o nosso cérebro ele funciona com a atribuição de significados ou de sentidos. Um determinado estímulo, ele vai entrar na minha vida, entrar no meu campo de consciência com um determinado significado que eu crio. Né? Só que se eu tenho a liberação da dopamina e não tem nada por fora, em um determinado momento é como se o meu cérebro entendesse a mensagem. Eu só posso estar sendo perseguido, deve estar acontecendo alguma coisa, porque o cérebro cria um mecanismo de explicação para as percepções que acontecem dentro do cérebro, mas não tem o correspondente no mundo externo. Então essa que é a ideia da teoria dopaminética, da terceira formulação da teoria dopaminética, que é a alteração da atribuição de saliência. E aí vamos entender o que o antipsicótico faz. Né? O antipsicótico ele é um bloqueador de receptor D2 de dopamina. Então quando eu uso o antipsicótico, ele desliga o receptor D2 e impede que essa dopamina em excesso
faça a ação dele. Porque na hora que ele libera a dopamina em excesso, o receptor está bloqueado. E aí aqui tem duas questões importantes para entender a ação do antipsicótico. Primeiro, na hora que ele bloqueia aquilo que já está sendo liberado em excesso, eu não estou revertendo a causa. Estou revertendo o efeito. Estou evitando o efeito. Ou seja, o antipsicótico ele não trata a causa da doença. Ele diminui a chance de você ter sintomas. Então, é por isso que quando você suspende a medicação, há uma tendência, principalmente na esquizofrenia, em que você tem toda essa alteração no neurodesenvolvimento, do indivíduo voltar a ter sintomas. Porque a medicação não muda toda essa alteração de neurodesenvolvimento e de conectividade cerebral. O que você está falando é muito interessante. O Dr. Itírio, na nossa entrevista, fala uma coisa assim, que a medicação, o efeito dela não é percebido, né? E a pessoa não percebe nenhum efeito, e dá um exemplo assim, você está com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça, você sente o efeito. E talvez por isso, e aí é muito importante isso que você está falando, eu passei por isso também, a pessoa melhora, reconecta com a vida, círculo de amigos, família, e acha que superou, que aquilo não existiu. Isso que você está falando, né? Você tira a medicação, a dopamina volta a ter esse efeito de gerar percepções que estão só dentro do cérebro, que não tem o correspondente na realidade. E eu posso falar por mim, é uma experiência assustadora, muito difícil, você não consegue conversar sobre o que você está vivendo, porque nem você consegue colocar em palavras. Eu hoje, né, aos 36 anos, com esquizofrenia, 56 anos de idade, eu acho muito bom que a medicação não faça nenhum efeito, né? E eu sei que eu estou seguro, tá? Com muito tempo, muita briga, muitas perdas na vida, né? Eu gostaria, enfim, né, coisa de pessoas de cabelo branco. Seria muito bom se as pessoas mais jovens não precisassem passar por tudo isso. Esse é o nosso objetivo aqui com essa conversa. Eu vou tentar, e você falou muitas coisas muito importantes, né? Muitas, eu vou tentar puxar algumas, porque a gente sabe que o tratamento da esquizofrenia se dá numa equipe multidisciplinar. Você coordena a equipe multidisciplinar do programa de esquizofrenia da Escola Paulista de Medicina. Quando você fala de fatores ambientais, né, a gente tem que transformar, eu sei que você está falando, transformar isso numa linguagem que as pessoas entendam. Fatores ambientais pode ser a relação da pessoa com a escola que frequenta, com a cobrança que os pais colocam na vida da pessoa, para que ela reaja, para que ela não tenha condições de reagir dessa maneira. Pode ser violência no bairro mesmo, pode ser a pessoa ter objetivos muito ambiciosos na vida e não conseguir, acho que esse foi o meu caso pessoal, não conseguir chegar onde queria. E isso tudo gera não é um erro pessoal. É como se você quisesse chegar no outro bar e entra na rua errada, né? Não consegue sair dessa rua, fica tudo muito difícil. Esses são fatores ambientais. E nós temos no Brasil serviço de atendimento para pessoas com transtorno mental e especificamente esquizofrenia, casos mais graves. O Centro de Atenção Psicossocial, que tem a equipe multidisciplinar, tem o psiquiatra, também tem proposta efetiva aqui em São Paulo, por exemplo, de ambulatórios, né? Também tem equipe multidisciplinar, é um outro olhar. Né? Estou dizendo essas coisas para dizer assim, olha, se a sua vida, onde você está, no seu bairro, na sua cidade, está difícil com as questões ambientais, né? Tem tratamento, por favor, procure cuidar. Não dá para vencer sozinho.
meia culpa, não dá para você sozinho, né? Precisamos de ajuda. E todos os profissionais são importantes, eu sei que você sabe disso. Que você sabe disso, né? Então, aqui na nossa conversa, talvez a minha arrogância, a minha intenção é de aproximar a psiquiatria. As pessoas enxergam a psiquiatria se aproximando do mundo concreto, em que a pessoa sai e vive, né? Bom, Jorge, o que estava falando dos aspectos da dopamina, como isso pode ser aplicado na prática. Então, como eu falei, a medicação não reverte a causa, ela bloqueia o efeito. Tem um outro aspecto importante. A medicação reduz a saliência, né? Então, se eu tenho uma ideia que está muito saliente, eu vivo em função daquilo. Por isso que a pessoa que está numa crise psicótica, ela não consegue ter um convívio social da mesma forma de pessoas que não estão psicóticas. Porque a psicose não é uma ideia que a pessoa tem, é uma ideia que direciona a vida dela. Então, não é que eu acho que eu estou sendo perseguido, ou que aquilo pode me incomodar ou não. Eu vivo em função daquilo. Né? A minha vida toda, todos os significados ao meu redor giram em torno daquilo. Quando a gente usa a medicação ainda reduz o brilho disso. A pessoa pode, né, a pessoa também pode, diante dessa redução, ter uma crítica plena daquilo. Nossa, que coisa, que absurdo, como é que eu pensei nisso? Muitas vezes, no entanto, não acontece isso. O que acontece é que a gente apaga o brilho, aquela ideia ela persiste, mas a pessoa consegue deixar ela no canto e abrir espaço para outras coisas. Seja na primeira hipótese, a pessoa tem uma crítica plena, seja no segunda, dela ter ainda uma ideia daquilo que pode ter acontecido ou não, fica muito claro para mim a importância de você ter uma equipe. Né? Por quê? Porque o médico, ele vai lá, a gente usa a medicação, a gente consegue ganhar campo de vida da pessoa para ela poder agregar outras coisas. Mas imagina, você de repente descobre que você viveu alguma coisa que não era verdade. Isso é um impacto muito grande na vida da pessoa. Como é que você se reestrutura, né, sobre isso? Você vai ter que fazer uma reflexão muito profunda, né, e uma reorganização da tua vida de acordo com isso. E nesse sentido, buscar ajuda é fundamental, porque acho que a gente constrói o conceito de realidade, né? Ele é um conceito consensual. Sim, claro. O indivíduo vive uma realidade própria e é psicótico. No sentido de uma realidade que não é construída na relação com os outros. Então, eu acho que quando você tem, né, a remissão do quadro psicótico, no sentido de controle do sintoma, vem a segunda fase, seria a reconstrução desse ciclo de convivência. Isso dentro da família, isso seja na escola, seja no trabalho. E aí você tem um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um assistente social, um neuropsicólogo, todos eles com potencial para ajudar a pessoa. Um enfermeiro ou enfermeira ajudando a pessoa a cuidar da medicação. Isso não quer dizer que todo mundo vai precisar de todos os profissionais, né? Porque também nem todo mundo vive o mesmo caminho de vida. Mas cada um desses profissionais pode trazer um aspecto diferente. Para a pessoa, depois do quadro psicótico, vai ficar mais sensível, vai ficar com mais dificuldade de lidar com situações estressantes. Ela tem uma vulnerabilidade no cérebro. Se eu tenho uma situação muito estressante, eu posso reativar todo o mecanismo da psicose. O psicólogo pode ajudar eu a lidar melhor com situações difíceis, a suportar melhor e desenvolver melhores estratégias de lidar com as dificuldades da minha vida. Então, o psicólogo tem um papel importante. O terapeuta ocupacional, ele pode me ajudar a me organizar melhor. Né? Então, poxa, eu não consigo lidar com as tarefas da mesma forma como antes, eu não consigo me organizar no tempo, não consigo chegar aos objetivos que eu traço. O terapeuta ocupacional pode te ajudar em vários desses aspectos usando os instrumentos do terapeuta ocupacional. Um neuropsicólogo pode trabalhar desde a avaliação das dificuldades cognitivas que acontecem na doença até a reabilitação cognitiva, a remediação cognitiva. Há outras coisas que cada vez estão mais claramente associadas à possibilidade de recuperação, atividade física, apoio psicopedagógico para aqueles que não completaram o segundo grau, por exemplo, ou que querem fazer uma faculdade. Então, todos esses profissionais querem voltar a estudar música, exatamente. Eu acho que é nesse sentido que existe uma grande gama de profissionais que vão ajudar. Então, se a medicação ela vai te dar uma base em termos de você poder retomar minimamente o controle das suas ações, vai ser esse campo de intervenção que se dá desde as relações familiares até os profissionais que vai permitir retomar uma trajetória ou construir novas possibilidades de uma vida produtiva. Tá? Essa equipe de profissionais é fundamental no tratamento. Eu queria só tentar, não sei se eu vou ilustrar ou se eu vou complicar,
Como você fala, cada pessoa é diferente, é um mundo. Você fala da pessoa ter uma crítica completa sobre o que aconteceu e outras que não têm. Eu acho que não só a crítica, mas o processo de eu voltar a funcionar como eu estava funcionando antes da crise acontecer, para mim, eu tive 5 crises na minha vida, né, em 36 anos. Eu levei mais ou menos 3 anos ali. Até a minha vida deixar de ser dominada por aquilo que aconteceu. Eu tive que ir vivendo outras coisas e aquilo ir saindo do centro da atenção. E nisso foi muito importante as pessoas que me trataram, minha família, meus amigos, as atividades que eu fiquei tentando fazer no começo mais difícil, mas depois foi ficando mais fácil continuar a seguir adiante. Então, talvez aí a minha história pessoal, eu gostaria de dizer assim, tente, se esforce, e não tenha, se esforce porque é importante se esforçar, e as coisas vão se abrir. Usando a minha história pessoal, como você está dizendo, não é igual para todo mundo. E esse outro lado que eu fico pensando no que você falou sobre as questões da neurobiologia, né? E a relação com os profissionais, né? E com a construção de possibilidades afetivas no ambiente, né? Eu lembro da terapeuta ocupacional que me atendeu em 2001. Eu saí muito mal de uma internação com uma dose alta de remédios e tratado pela equipe. Mas essa relação com a terapeuta ocupacional me possibilitou sair daquela situação muito difícil e no final do ano voltar a entrar na universidade. Então, e assim, pessoa muito marcante na minha história, né? Como você é marcante na minha história, por outras vias, outros caminhos. Mas é uma relação humana, de humano para humano, como você fala, a realidade é construída entre as pessoas. E eu acho que essa é uma mensagem de humanização para quem olha as pessoas que têm transtorno mental, que estão sintomáticas, né? Entender que tem uma pessoa ali que está em busca de cuidado, de voltar a viver. Isso que você fala me remete a essas coisas. Talvez ainda por uma reação aprendida, né, automática, porque eu dou aula de estigma há muito tempo, mas nós que temos esquizofrenia somos muito reativos a estigma, a ser vegetal. Estou aqui defendendo o meu osso aí. Jorge, eu acho que o desafio que você me propôs, né, é um pouco da dualidade uma possível dualidade do ser humano, né, o aspecto neurobiológico, mas a gente, apesar de ter esse conhecimento neurobiológico, a gente não pode ter uma visão da medicina como algo que cuida só da neurobiologia. A neurobiologia ela se dá num contexto absolutamente complexo de relações, né? Na verdade, sabe ali, o que eu estou percebendo, quando você fala essas coisas, eu que estou por aqui na universidade, nesse departamento desde 2005, ainda chega para mim de uma maneira doída. Então eu tenho que fazer um esforço, e você está vendo que eu estou sendo reativo, né? Querendo contrapor. Isso é comum nas consultas, quem tem esquizofrenia, que é contrapor o médico e tal. Aqui de uma maneira muito mais suave. Mas é isso, né? Quer dizer, é aquela coisa que todo mundo fala, gato escaldado tem medo de água fria. Mas eu acho que o desafio é um pouco esse, né, Jorge? Como é que a gente alinha as conversas, assim? Eu fico tentando me colocar no lugar de alguém, eu não consigo me colocar, mas eu tento me colocar no lugar de alguém que está, por exemplo, numa crise psicótica, né? Como é que você vai confiar em alguém? Como é que você vai construir um significado? Como é que você vai se sentir seguro com um tratamento? Então não é uma questão,
somente técnica ou racional, né? Eu sempre gosto de tomar cuidado com as falas assim, de que a gente cai num mundo hoje de muitos extremos, ou você tem o conhecimento técnico ou você é humano, né? Na verdade você tem que ser tudo, porque a vida está aí, né? Então, agora, do ponto de vista da boa prática profissional, esse conhecimento técnico ele é essencial, mas assim como eu falei para a genética, ele não determina o sucesso do tratamento. Eu posso saber muito da neurobiologia, eu posso saber qual a melhor medicação e tudo, mas se não houver um processo de construção do significado desse tratamento, numa relação entre o profissional e a pessoa com a doença, esse conhecimento ele não vai ser efetivo. Sim. E aí é que vem aspectos como que a gente está falando da emoção, né? Apesar de termos toda essa capacidade racional, ou mesmo a capacidade de abstração, é a emoção que dá o direcionamento das nossas ações. Então eu desejo fazer algo, eu faço algo a partir do momento que eu acredito, e essa crença tem relação com os aspectos emocionais envolvidos. Então é muito mais fácil eu me envolver num tratamento se estabelece uma relação emocional, né? De cuidado, de respeito, de amizade entre a pessoa que procura ajuda e o profissional que está provendo. E aí é um aspecto que eu acho que é técnico, mas que é um aspecto técnico que talvez seja menos discutido do que o conhecimento teórico. É muito mais fácil você passar o conhecimento teórico. Mas esse aspecto técnico, ele tem que ser aprendido na prática, incentivado a ser feito na prática. E aí eu acho que vem o contrário. Eu tenho a possibilidade de aprender com você coisas que a gente não acha nos livros, né? Que como é que a gente constrói essa relação na prática e não na teoria. E aí, aí acho que a gente tem realmente um cuidado, né, da prática psiquiátrica na relação com o outro, de saber para o outro. Sabe, com você, com várias pessoas no departamento, você está aqui com uma lista enorme, doutor Jair Magno, por aí adiante. Eu acho que este departamento de psiquiatria, e não é porque eu estou nele, mas é o que eu vivi, estou fazendo um relato, existem duas coisas: respeito humano, pessoa para pessoa, confiança. Quando você tem uma crise com a esquizofrenia, ou está sob sintomas, ela destrói o que você já tem. A gente fala que tem que partir do zero. E é muito difícil porque as pessoas não confiam em você. E infelizmente a sociedade é assim, as pessoas não te respeitam. Então o acolhimento, seja do profissional de saúde mental, que for, seja psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeira, assistente social, esta possibilidade de receber afeto e respeito, afeto adulto. Uma outra questão é, quando você adoece, você se infantiliza. E quem pode te trazer a voltar a ser uma pessoa adulta são os profissionais de saúde. Estou falando isso por experiência própria, né? Eu me lembro muito bem de uma médica que eu tive, eu digo que era a minha melhor psiquiatra, a doutora Cecília Tux. Um dia eu cheguei atrasado, ela tinha ido embora. Ela chegava no horário, ela também tinha que chegar no horário. E quando eu voltei, ela me falou: Jorge, você tem que chegar no horário, né? E quando falou que ele é melhor psiquiatra, porque foi um vínculo em que ela me deu a possibilidade de escolher aspectos do meu tratamento voltado para a realidade concreta, né? Acho que o meu médico hoje também, o Dr. Tílio Shirakawa, faz isso de uma maneira... Bom, aí existe uma... tenho uma fidelidade canina ao Dr. Tílio Shirakawa. Se ele passa, começa a abanar o rabinho. Eu gosto muito dele, porque ele me ajudou a construir coisas importantes na minha vida, nesse sentido. Não é que a gente ficou discutindo a teoria molecular do cérebro relacionada, não, coisas práticas da vida. Mas ele me trata como uma pessoa adulta e com respeito. As pessoas ficam pensando em teorias muito difíceis da relação terapêutica. Eu gosto de simplificar essas coisas, né? Se sentir respeitado, poder confiar no que a pessoa está te falando ou descrevendo, tem uma conexão com o mundo concreto. A hora que você volta na conta seguinte, aquilo está ali para ser conversado, né? Então, novamente, eu estou emotivo nessa entrevista. Mas o que você fala é muito importante, que não é só
o corpo, né? Não é só... E é muito complicado o corpo, eu sei o quanto é complicado. O cérebro, a medicação que entra pela boca, passa pelo suco gástrico, fígado, corrente sanguínea, vira outro produto, outra substância para chegar lá na sinapse. E vocês conhecem isso com profundidade, né? Além dessas coisas, a saúde clínica como um todo do paciente. Isso eu estou falando porque as pessoas, sabe, no geral, conversam, elas acham que o médico é aquela pessoa que veste o avental branco e preenche o comprimido que você tem que tomar, né? É isso que as pessoas veem no médico e não tem uma noção do quanto é difícil, de quantas coisas tem que conhecer, quantas experiências tem que ter para poder preencher o papelzinho, né? Então eu acho que é isso. Estou tentando modular aqui as minhas emoções. Por favor. Eu acho que quando a gente fala de gente, a gente fala de emoção, né? Uhum. Eu acho que é isso que faz as relações serem humanas, né? E com isso vem uma série de complexidades. Eu acho que todas as áreas profissionais, elas, bem praticadas, elas vão lidar com questão de limite. Eu acho que é importante o profissional reconhecer o limite, né? Existe um limite de conhecimento que a gente tem hoje sobre o que é a neurobiologia da doença, existe um limite sobre as expectativas que você pode ter, e a gente tem que lidar com isso de forma realista nas nossas vidas, né? E eu acho que um dos desafios é como é que você lida com isso dentro de uma relação que se estabelece em um contexto muito complicado, que alguém que chega para você com uma doença, existe uma doença, esquizofrenia, mas ela é uma pessoa com toda a sua complexidade de vida e de relações. Então, o cuidado que eu acho que a gente tem que ter como profissional, um dos cuidados, a gente tem muitos dados de média. Né? Então, em média, os pacientes respondem à medicação. Em média, o indivíduo pode ter. Só que quando a gente vai para o nível individual, essa predição ela é bem mais imprecisa. Tá? E por isso que eu acho que tem que ter um diálogo muito claro, muito franco, desse profissional com o paciente. Sempre que possível. Sempre que possível. Tá? Sem entrar em questões muito filosóficas, se uma pessoa quer pular da ponte, você vai deixar ela pular? Bom, na minha prática, eu evitaria deixar ela pular. É o jeito que eu entendo um aspecto. Agora, a pessoa está fora de crise, ela tem consciência. Será que ela não tem que ser valorizada, empoderada na sua tomada de decisão e ser respeitada nas suas tomadas de decisão? É um diálogo. É um diálogo possível, difícil, que pode e deve ser feito, né? E mais que você vai se abrir para um campo de incertezas, mas que é possível desde que haja respeito e uma conexão e uma confiança entre esse médico e o profissional. Só voltando a dizer isso em alguns aspectos que eu acho importantes, porque muitas vezes, por diversas questões, né, a gente cuida muito da questão da esquizofrenia como doença do cérebro, ou da neurobiologia da esquizofrenia, ou do antipsicótico. E você fez várias referências ao corpo e à saúde de um modo geral, né? A principal causa de mortalidade hoje na esquizofrenia, de excesso de mortalidade, são doenças cardiovasculares. E isso é um aspecto que tem que ser cuidado. Tá? Existem várias evidências mostrando benefícios para qualquer transtorno mental, para a saúde, para bem-estar, nem para transtorno sobre a atividade física. Né? Paciente com esquizofrenia ou transtorno bipolar ou depressão tem maior risco de mortalidade cardiovascular. Então ele tem que ser avaliado e cuidado também nisso. Se tem pressão alta, trata a pressão alta. Se tem diabetes, cuida do diabetes. Faz atividade física, dormir de forma adequada. Então, os mesmos princípios que se aplicam a todos deveriam se aplicar. Mas talvez por conta da saúde mental, a gente acaba focando só no aspecto da saúde mental e esquece que existe um corpo ligado a esse existe uma reclamação, né? De que os médicos, a pessoa com transtorno mental chega para um atendimento clínico do corpo e o médico olha, ele tem transtorno, passa a questão que era dele, psiquiatra avaliar, né? Mas essa é uma questão importante, né? Quer dizer, eu conheço muitas situações práticas, né? Sabendo conversar na unidade básica de saúde, que é onde coleta os exames gerais, hemograma completo, e tem um médico para avaliar,
para fazer prescrições das questões de prevenção, né, é importante. Eu conheço uma pessoa que não sai de casa, e fica difícil. Né? E você fala uma outra coisa, né, que eu queria retomar, voltando a quando você fala do próprio médico incentivar, na medida que a construção da relação vai acontecendo, e também poder aceitar e tratar com o mesmo cuidado aquelas pessoas que não vão ter a evolução rápida, né? Com respostas que a média diz que acontece. Como eu falo para você, 3 anos para poder voltar a ler um livro, fazer alguma coisa nesse sentido. Certo que minha última crise foi em 2012, 8 anos estável, muito bom, né? Mas essas dificuldades existem. E também, sabe, ali, como toda doença, tem aqueles quadros que são mais graves. Sim. Acho que esse ponto eu acho. Então, e é uma pessoa que precisa de cuidado, precisa de afeto, precisa de carinho, como qualquer outra pessoa. Uma coisa que, do ponto de vista profissional, é muito difícil, né? Esses casos mais complicados, esses casos de maior gravidade, eu diria que tem 2 grandes grupos de pacientes com gravidade que me preocupam na vida do quadro de esquizofrenia. Aqueles pacientes que têm delírios e alucinações que são resistentes ao tratamento ou super resistentes, e apesar das melhores técnicas que a gente tem hoje, eles continuam muito sintomáticos. É muito difícil para um familiar, né, conviver com alguém francamente delirante, que na vigência do delírio pode ficar agressivo. Isso causa medo nas famílias. Né? Então, e o outro lado é o paciente que tem uma gravidade que a gente chama de sintoma negativo. Tá? Ou seja, ele não tem tanto delírio e alucinação, mas ele tem não tem vontade, não é depressão, né? Porque é diferente da depressão do sintoma negativo. O sintoma negativo é uma coisa mais interior, falta vontade, a pessoa fica como se a pilha tivesse baixa, né? E a pessoa não se incomoda com isso. Então, a pessoa fica, e é muito difícil. Como é que você tira? Você vê, às vezes, um rapaz de 22 anos, fisicamente perfeito, nenhum problema físico, que fica apagado dentro de casa, muitas vezes sem expressão emocional. Para uma família é muito difícil também. E aí, nesses 2 casos, eu acho que uma das principais barreiras, uma das principais dificuldades que a gente tem hoje no tratamento é o suporte para os familiares. Hoje eu sou pai, tenho 2 meninas, e se acontece qualquer coisa com as minhas filhas, eu me toma de um jeito, eu fico preocupado, fico angustiado. Agora você imagina uma condição como a esquizofrenia, como você falou, que às vezes entre uma crise e a pessoa melhorar, a gente não conta dias, nem horas, a gente está falando de semanas, meses a anos. E isso é extremamente angustiante para um pai e para uma mãe. É um fator que pode levar à depressão dos pais, pode levar à desestruturação das famílias, né? Porque é complicado. E nesse sentido, a gente falou muito do paciente se abrir para o cuidado, dentro do possível, né? A pessoa às vezes está delirando, é difícil ela conseguir se abrir para o cuidado. Ou a pessoa é uma pessoa que a natureza dela não é de dividir. Não é, tem muita gente que não não aceita ajuda tão bem quanto oferece, por exemplo. Agora, o familiar, muitas vezes eles somem nessa história, e talvez seja tão importante quanto cuidar do paciente, cuidar das famílias. Sim. Seja conhecimento, seja suporte psicológico, seja outros familiares poderem falar das suas experiências, porque é um baque muito grande. Assim, hoje eu vejo muitos casos em que como é difícil para o pai e para a mãe suportar todas as intempéries do tratamento, todas as oscilações. Hoje está bem, hoje não está. E muitas vezes você tem um filho que até os 15, 16 anos ia muito bem, e esse filho de repente tem uma ruptura quando aparece o primeiro episódio psicótico. E o que é que aconteceu com aquele meu filho? Eu quero meu filho como ele era antes. Por que o que é que eu fiz de errado? Culpa. Então eu realmente acho que os casos difíceis, né, eles trazem também o tema da necessidade da suporte das famílias. Sim. De ser mais humano. Então o tratamento é multidisciplinar, é isso, aquilo, vai ter que envolver família. Uma família bem acolhida, uma família que consegue ter, isso ajuda muito no tratamento.
também é muito interessante, uma amiga nossa, a Cecília Vilares, a Cícera, o trabalho de mestrado dela foi pesquisar porque foi uma pesquisa muito ampla, mas que está no texto da tese, da dissertação, é como os familiares dão sentido para o que o filho tem. Né? Às vezes, sabe, com pessoas que estão numa cultura, mas não é simples, toda cultura é complexa. Numa cultura longe dos grandes centros, se você fala de nervoso ou de problema da cabeça, aquilo faz sentido. Né? Então, meu filho está nervoso, agora eu não vou falar com ele. Né? Mas mesmo nervoso, meu filho me ajuda a cozinhar, a fazer as refeições. Eu acho muito importante coisas muito simples dentro da família, sabe? Por exemplo, se minhas irmãs, meu sobrinho, comprarem uma pizza agora à tarde, quando eu chegar à noite tem um pedaço de pizza guardado. Né? É afeto. Eu não estou lá presencialmente agora, mas é essa união. Né? E coisas que parecem muito bobas, né? Mas dá bom dia. Quando a pessoa está irritada, de ambos os lados, né? Não é hora de você discutir com uma pessoa irritada. Deixa passar. Você estava irritada, vamos conversar. Parece muito simples. Mas quando as coisas estão acontecendo, pode virar grandes brigas, grandes discussões. Isso é simples, depois você aprende, né? Quando você pensa que eu preciso pensar antes de agir. Né? E as famílias, nós temos a experiência da ABRE, temos contato com a Sara Nicolelli e a Associação Mãe de Mães de Pessoas com Esquizofrenia. Quando as famílias se unem, as famílias percebem que não estão sozinhas. E que uma família sabe ajuda muito mais do que eu ou você ou aquela pessoa que está passando por situações muito parecidas. Né? Seria uma boa sugestão, como eu não entendo de política pública, não entendo, eu confesso que não entendo, mas para os locais de atendimento fazerem grupo entre familiares, né? Seja ambulatório. Então, seja ambulatório, seja CAP. Você fala eu quero pegar minhas coisas. Você pode pegar, você não pode fazer aquela risada estridente sua. Não, fica tranquilo. Você pode fazer entrevista também se quiser. Vem aqui, vamos pra... Você conhece o Jorge, né? Sim, eu fiz aula com ele. Sabe aí, falar essas coisas dessa maneira, é para mostrar que lidar com a esquizofrenia é tão possível quanto lidar com qualquer outra situação. Né? As pessoas lidam com situações muito complicadas na vida. Né? Manter um emprego, relação com o chefe, com as pessoas com que trabalha, situações no bairro, como conversa. Sabe? Então, se a gente tirar essa carga, eu chamo de estigma, de discriminação, e olhar para a pessoa, e a pessoa olhar para a família de uma maneira mais vivida, compartilhada, muitas coisas podem ser mais fáceis. Eu não vou dizer que na nossa entrevista que a esquizofrenia seja fácil. Eu acho que, não tenho essa informação, você pode confirmar, que a esquizofrenia é a doença mais difícil da psiquiatria, em linhas gerais. Né? Então é uma coisa difícil mesmo. Eu tenho uma amiga nossa, chamada Netinho, que é uma mãe, e ela sempre fala em todas as reuniões, sempre tem um jeito. Também, há muito tempo atrás, eu estava conversando com um amigo nosso, que é professor hoje lá na UFSCar, né? Jair Barbosa. Jair, mas e se acontecer isso?
tem jeito, Jorge. Eu fui levando a conversa até falar, Jorge, e terminamos a conversa assim, Jorge, sempre tem jeito de atender, né? Então, às vezes assim, tem que ter outra coisa. Talvez para uma pessoa brigar com o vizinho pode ser a pior coisa do mundo. E para outra pessoa é só o vizinho. Como cada um dá valor para as coisas. Bom, Ari, eu gostaria de ir encaminhando a nossa conversa final. Eu acho muito bom, muito gratificante isso que é parte desse projeto Cuidado com a Vida, mostrar que o cuidado com a vida, tanto na medicina quanto nas outras áreas da saúde e da saúde mental, tem um universo, tem coisas dentro, e especialização e práticas, né? E eu acho muito gratificante conversar com uma pessoa um cientista que faz coisas importantes em ciência. Essas coisas que você nos falou é de divulgação, assim, né? Porque eu tenho alguma noção do grau de profundidade com que você e a sua equipe trabalham, equipe científica. Mas, sabe, não é que o Einstein mostrando a língua para fora, é a pessoa ali, né? As pessoas poderem olhar, e também vou entrevistar psicólogos da nossa equipe, terapeutas e tal. As pessoas que não conhecem poderiam olhar e a gente poder tentar falar que, olha, é uma experiência humana e a pessoa é de carne e osso, né? Como eu pedi para você falar sobre os aspectos mais neurobiológicos, eu fui interferindo. Quem é psicólogo profissional vai perceber o que eu estou falando, assim, uma coisa reativa a mim, que talvez eu nunca aprenda a lidar, como tem gente que não aprende a lidar com muita coisa. Mas ir encaminhando para um encerramento aí, assim, né, eu quero, mas que você possa passar alguma mensagem, algumas considerações num momento tão difícil do mundo, né? Tecnologia muito avançada, mas as relações humanas muito precárias, né? Eu falo mundo, é o mundo todo, né? Da importância das relações humanas, e no nosso caso, quando essas relações humanas complicam muito por conta de uma doença do corpo. Colocando na sua boca as coisas. Não, Jorge, se você reagiu, eu não senti, porque foi uma conversa muito boa. Que eu fiz psicanálise há 19 anos, eu fico me autopoliciando. Talvez seja falando, e talvez eu seja meio cego para essas coisas. Mas para mim foi ótimo, acho que é uma conversa de pessoas que têm as suas opiniões e a gente cresce quando escuta. E é nesse ponto que eu quero, acho que, caminhar para o que você me pediu. Primeiro, acho que uma das coisas que é uma obrigação da gente falar, né? Isso é uma experiência difícil. Tá? Claro, eu e acho que outros profissionais, a gente tem que tentar muito trazer a ideia da esperança ou de uma visão menos negativa, mas é uma contraposição a uma visão de diagnóstico como sentença, tá? E de que ter esquizofrenia não tem jeito. Tá? Isso a gente não aceita. Eu acho que existe uma série de coisas que podem sempre ser feitas. Isso é uma atitude, não só diante de uma condição muito difícil, mas diante da vida. Sim. Tá? É evidente que é difícil, mas a gente pode fazer muita coisa e só podemos fazer algo se houver uma ação, uma atitude de desafio dessas dificuldades, de aceitação e desafio. Você tem que aceitar, não adianta negar que não existe problema, mas tem que também desafiar, tem que buscar constantemente algo e muitas vezes a gente descobre caminhos que não eram previstos originalmente. Acho que, pelo menos para mim, quando eu penso na minha vivência com a esquizofrenia, eu falo isso de forma muito tranquila, verdadeiro, eu acho que me sinto mais humano. Né? Gosto muito do conhecimento
técnico, do conhecimento teórico, mas sempre um desafio muito grande você ver que entre esse conhecimento e a prática tem muita coisa que acontece. Então, acho que uma das grandes dificuldades que eu vejo hoje no mundo é que as pessoas estão muito fechadas em querer ter razão. É verdade. E eu aprendi, se eu quiser conversar com alguém com esquizofrenia, numa disputa de ver quem tem razão, né, pela própria definição do que é um delírio de alucinação, a gente vai continuar isolado. Sim. Tá? Mas a partir do momento que a gente não tem uma disputa sobre quem tem razão, mas a gente chega a uma convergência de propósito, de que meu objetivo é ter uma relação humana, de cuidado, de respeito com outra pessoa, aquilo dá um direcionamento. As diferenças vão continuar existindo. Tem pacientes que até hoje têm os seus delírios. Sim, tinha sintomas individuais. Você tem os seus delírios. E meu objetivo não é convencê-lo de que ele não está delirando, mas é de direcioná-lo e de permitir que ele tenha uma vida satisfatória. De saber para onde estão indo juntos. Né? Indo juntos. Eu acho que essa é uma questão que a esquizofrenia, para mim, me ajudou muito a refletir o que é de fato ser humano, o que é um ser humano, que é uma coisa absolutamente, a meu ver, emocional e racional. Não faz sentido discutir humanidade com seres individuais, né? É uma coisa que se dá na relação e que ela se dá no propósito de convergência com o outro, né? Ela se dá nas relações. Para haver relação tem que ter troca, e essa troca tem que ser baseada em respeito, em afeto. E aí eu acho que essa é talvez o maior desafio do mundo moderno, né? As mídias sociais, esse momento de polarização que já aconteceu em tantos outros momentos da nossa história, ela surge a partir do momento em que não há mais convergência de propósito, ou pelo menos que o propósito é individualizado, ele não é na relação com o outro. Ou de aceitar que a outra pessoa pense diferente de você. Existem diferenças, né? Mas eu posso pensar diferente como a gente discorda de vários pontos e continuar sendo amigo. Isso não seria um grande problema. Porque no fundo o que impera entre a gente é uma relação de amizade. E numa boa relação de amizade pode haver diferença, pode haver até raiva, pode haver emoções negativas também. Mas depois de um tempo a gente cede em propósito de algo que é muito mais melhor, que é muito mais humano, que é essa possibilidade de construção coletiva. Que é o contato das qualidades e defeitos de um com o outro e aceitar a pessoa real que está na sua frente, não o que você idealiza, né? Eu estudo estigma há bastante tempo, eu dou aula há 8 anos, só para dar um fechamento. O meu foco de atenção nos últimos anos é a relação entre estigma e violência no comportamento. Não é violência física, é violência no comportamento. E como isso dificulta as coisas. Né? Muitas vezes, a gente fala em violência, e o Brasil é um país violento, precisa de polícia, precisa de uma polícia ostensivamente patrulhando, mas tem violências que desde entrar uma pessoa idosa ou cadeirante no ônibus, você não dá lugar. Isso é uma forma de violência. Então, e parece muito bobo, né, falar essas coisas, mas está muito trabalho estudar isso. Tem uma estrutura para se pensar. Né? Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui também é combater estigma. Na medida em que uma pessoa que vive com esquizofrenia há 36 anos, a literatura diz que eu deveria ser um crônico. A doença é crônica, mas eu não, né? E um amigo que eu vi o caminho de desenvolvimento e tem essa disponibilidade de uma conversa franca, sem preparação prévia. Acho que essas coisas mostram para as pessoas as possibilidades. Acho que é isso. Acho que para você encerrar a nossa conversa. Eu vou falar mais alguma coisa? Você falou tão bem. Então tá bom.